Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai terminar de ler a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 8, título Os Princípios de Pedro, e agora eu vou ler o texto-chave. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro 1:3. Pedro havia se tornado um líder destemido. Sempre que apelava para que as pessoas estudassem a vida e o caráter de Jesus, ele falava com tanto poder e propriedade que elas não conseguiam resistir às suas palavras. Os sacerdotes e governantes tentaram impedir que ele continuasse pregando. A ideia, como a gente viu, era executá-lo logo depois da Páscoa. E enquanto ele estava na prisão, os irmãos cristãos se reuniram para orar em seu favor. Eles sabiam que Pedro era indispensável na obra de levar a mensagem de salvação às pessoas. E enquanto oravam, os anjos estavam cuidando do apóstolo na prisão. Foram tomadas várias providências para impedir que Pedro saísse da prisão, como a gente já viu. O tanto de providência que tinha lá era humanamente impossível sair. No entanto, como Ellen White disse, os limites do homem são oportunidades para Deus. Na última noite antes da execução, Deus enviou um poderoso anjo do céu. Pedro, ele continuou pregando, assumiu a posição que Jesus indicou para ele e, como um pastor amoroso, ele cuidou com responsabilidade do rebanho. O apóstolo transformado seguiu firme até o fim. Pedro manteve viva a esperança da vinda de Cristo em seu coração e assegurou à igreja de que a promessa do Salvador, voltarei, certamente se cumpriria. Hoje Jesus faz para a gente a mesma pergunta que ele fez a Pedro: você me ama? Se a resposta for sim, então nós temos que fazer a mesma coisa que ele, espalhar a mensagem de salvação e anunciar que o Senhor em breve vai voltar. E agora eu vou ler o texto com outros olhos. Qualquer coisa que Deus tenha feito no passado, Ele pode fazer agora. Qualquer coisa que Deus tenha feito em algum lugar, Ele pode fazer aqui. Qualquer coisa que Deus tenha feito algum dia por alguém, Ele pode fazer por você. A.W. Tozer. Esse texto nem precisa de explicação, né? O poder de Deus não está restrito a um tempo ou a algum local. O mesmo que ele fez naquela época, ele ainda pode fazer hoje. É só a gente pedir, né? E agora eu vou comentar o que está escrito no Além do Estudo. Na lição dessa semana a gente viu o contraste entre Herodes e Pedro. Herodes ele queria agradar os judeus, fazendo da morte de Pedro um espetáculo público. Pedro confiava em Deus e estava disposto a morrer por isso, se preciso fosse, né? Mas o livramento de Pedro é que foi espetacular. Pedro havia aprendido a se submeter completamente aos planos de Deus e foi recompensado. Você sabia que há anjos também ao seu redor, exatamente agora? Exércitos invisíveis cercam os mansos e humildes que creem e reivindicam as promessas do Senhor. E então a gente pode ficar tranquilo sabendo que Deus e os anjos, né, estão sempre cuidando da gente. E eles nunca vão deixar a gente sozinho. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.